Então é preciso, essa é uma espécie de advertência, né, uma autocrítica que a gente levanta, todos nós trabalhamos com a economia solidária, é preciso que a gente reaprenda a pensar sobre o que é economia, né? Economia não é só aquilo que a gente imagina que seja, aquilo que a gente mais conhece, relações de trocas mercantis baseadas no princípio utilitarista, etc. A economia pode ser algo além disso. Então, eu queria puxar um pouco essa reflexão e, ao final, como último ponto, para justificar o título, então, eu queria também trazer à tona um pouco uma rápida discussão sobre desenvolvimento. Como tais práticas, os bancos comunitários, apontam horizontes fecundos, digamos assim, para uma renovação das práticas de gestão pública orientadas para o desenvolvimento. Ou seja, como é que essas experiências estão repensando as possibilidades de promoção do desenvolvimento? Basicamente essa questão, ok? Com isso, eu acho que eu só não sei, não lembro assim, não foi para dizer que vai falar. Bem baiano, bem devagarzinho, tá bom, mas vamos lá. Enfim, são 3 pontos, então, ok? Mas só para a gente organizar, eu já não preparei PowerPoint, eu vou seguir mais ou menos aqui o roteiro. Então, vamos lá, pessoal. Bom, a gente dizer o que faz, então, nós vamos o que fazem os bancos comunitários, realmente, como fazem. Então, vamos ver o que são, né? Então, retomando aqui a definição emblemática, né, da rede, bancos comunitários de desenvolvimento são serviços financeiros solidários em rede de natureza associativa e comunitária, voltado para a reorganização das economias locais, numa perspectiva de geração de trabalho e renda com base na economia solidária, segundo princípios da economia solidária, etc. Ok? Essa é a definição. Essa definição em si mesma já diz tudo. Eu falo aqui? Eu queria justamente trabalhar um pouco as perguntas que eu fiz, destrinchando essa definição que está contido nessa definição, pessoal. Essa definição, ela é uma pérola, ela é preciosa, ela não surgiu à toa. Ela foi objeto de muita discussão que fizemos na rede, etc, etc. Então, ela é uma definição que condensa o que pensa a rede acerca da discussão dos bancos. Mas vamos lá. Pois bem, os bancos são isso. Tá, então os bancos são isso. E o que é que eles fazem mesmo? Se a gente começar a entender o que os bancos fazem, a gente começa a destrinchar o enigma da questão que eu levantei há pouco, né? O que singulariza os bancos comunitários? Por que eles são diferentes? Bom, para saber por que um banco comunitário é uma prática socioeconômica diferente, vamos ver o que eles fazem. Depois vamos ver como eles fazem. Pois bem, o que é que fazem os bancos comunitários? Os bancos comunitários fazem muitas coisas. E aí, como a gente não vai poder aqui fazer uma abordagem muito detalhada, né, do que fazem, vamos resumir o que fazem os bancos comunitários em 3 serviços principais, tá? São eles: correspondência bancária, crédito à produção, crédito a consumo. Estou indo muito rápido. Mas vamos detalhar isso. Vamos lá. Correspondência bancária. Aí a gente vai ver que no que os bancos comunitários fazem, pode ter algo parecido com o que outras instituições fazem. E aí a nossa preocupação é por que e como eles fazem diferente. Mas vamos lá, correspondência bancária. Bom, mas correspondência bancária tem outras instituições que fazem, né? Por que correspondência bancária é algo importante em relação ao que fazem os bancos comunitários? Porque a correspondência bancária, pessoal, é fundamentalmente a possibilidade de determinadas populações acessarem certos serviços bancários. Por que isso é importante nos bancos comunitários? Porque essas populações estão servidas. Ou seja, o próprio fato dos bancos comunitários existirem em regiões, localidades, em geral, distantes de centros econômicos, etc., maiores, já justifica a importância desse tipo de correspondência bancária praticada pelos bancos comunitários. Depois a gente vai ver que o mais importante não é nem a correspondência em si, mas o como isso é feito, mas isso é a segunda parte da minha questão. Pois bem, então, o que é importante no acesso a serviços financeiros bancários por populações que não têm acesso a esse serviço é justamente a utilidade desse serviço. E os bancos comunitários vão prestar esse serviço por
porque justamente o mercado não é, eu diria, capaz de fazê-lo ou não quer fazê-lo. Assim como o próprio poder público também não o realiza. Então, o banco comunitário, enquanto organização que brota e nasce da sociedade, a própria comunidade, vai realizar um serviço, mas feito por outras iniciativas, etc. E por que o mercado não faz isso, no caso dos bancos comunitários? Primeiro, por uma questão relativa à sua própria natureza e lógica. Não é rentável para uma instituição financeira privada abrir uma agência, por exemplo, numa comunidade com 2 mil pessoas, e fica a 40 quilômetros do centro maior. Ela vai abrir naturalmente uma agência nesse centro que concentra talvez 30 a 40 mil pessoas. Portanto, essa população deslocada geograficamente permanece bem servida se ela fosse depender do mercado. Portanto, não satisfaz ao interesse do capital abrir uma agência nesse caso. Além disso, a gente podia dizer, o capital, a empresa, não detém a expertise necessária para a realização desse serviço. Depois a gente vai discutir isso mais ou menos, dizendo que o banco comunitário está enraizado socialmente. Esse é um argumento que serve para justificar também por que muitas vezes o poder público não atende. Ele não tem também a expertise, não tem aquilo que a gente chama de uma tecnologia social própria aos bancos comunitários para realizar isso. Além disso, sabemos que muitas vezes apoiar ou não uma iniciativa dessa natureza é fundamentalmente uma questão de prioridade política. O poder público pode também não apoiar por uma questão de prioridade política. Não dá prioridade política a uma pequena comunidade, um pequeno bairro preferia atuar em outras áreas mais populosas, digamos assim, de um determinado município, etc. Portanto, o primeiro ponto é o que faz, o banco comunitário faz o serviço, permite que a população tenha acesso a um serviço que, de outra forma, essa população não teria acesso. Ok? Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai ver como. O segundo ponto, então, é crédito para a produção. Banco comunitário promove crédito para a produção. Tá bom? Sim. E que crédito para a produção ou prestação de serviço é esse, realizado pelo banco comunitário? Primeiro, um crédito que prioriza o investimento no local. Isso parece um lugar comum, né? Para todos nós cuidamos do banco comunitário. O banco comunitário age no território circunscrito. Está preocupado com os serviços daquela localidade. Então, um crédito voltado para o que a gente chamaria assim de organização da oferta, ou seja, das atividades econômicas e também não econômicas que possam ser desenvolvidas naquela localidade. A diferença nesse caso é que esse crédito se preocupa com a organização desses empreendimentos em rede, seja no sentido de fazerem parte de uma determinada cadeia produtiva, e aí, em alguns casos, essa cadeia, evidentemente, vai extrapolar a dimensão territorial, como você tinha chamado a atenção. Para desenvolver o trabalho numa cadeia produtiva, você pode se relacionar com empreendimentos em outros elos dessa cadeia que estão em outros territórios, em outros estados, em outras regiões, até de um país, etc, etc. Então, o crédito para a produção ou para a prestação de serviços em economia solidária se preocupa com a organização em rede dos empreendimentos a serem constituídos, a serem criados. É por isso que a gente costuma dizer que um banco comunitário de desenvolvimento não faz sentido se existir isoladamente, enquanto, pura e simplesmente, uma chamada instituição de microcrédito, mesmo que solidário. Ou seja, um banco comunitário só faz sentido se existir dentro de uma rede. Daquilo que, aliás, no próprio conceito a gente chama de rede local de economia solidária. E aí uma rede local de economia solidária, pessoal, não é só o arranjo de empreendimentos que vão comercializar dentro de uma cadeia produtiva. É o simples fato de você organizar um conjunto de iniciativas de empreendimentos dentro de uma dada territorialidade, pode ser uma comunidade, um bairro, e esses empreendimentos, essas iniciativas, têm naturezas distintas, ou seja, elas não são só socioeconômicas, elas podem ser sociopolíticas. O que é uma iniciativa sociopolítica no território? É uma associação, por exemplo. Portanto, que uma comunidade seja organizada, tenha seu tecido associativo fortalecido, tenha iniciativas onde cidadãos, moradores discutam, aprendam a debater e ajam e façam aquilo que tem plano de ação pública, né, no território. Discutam, participem de conselhos. Então, criar fóruns, criar conselhos, criar associações é um elemento importante numa rede de economia solidária. Assim como
Apoiar empreendimentos socioeconômicos. Empreendimentos que trabalhem a dimensão, por exemplo, cultural e identitária no território. Isso também é importante do ponto de vista de uma rede local de economia solidária. Apoiar empreendimentos socioambientais, ou seja, uma rede local de economia solidária não é constituída apenas por empreendimentos de natureza mais propriamente econômica, ok? Uma rede, ela envolve um conjunto do que pode existir de modo organizado num determinado local e que vai contribuir com a reprodução, em última instância, da vida naquele território. E a reprodução da vida no território, pessoal, não se faz apenas através de atividades econômicas, né? Se faz através de atividades sociais, políticas, culturais, ambientais, ok? Aí eu já estou colocando elementos que eu vou discutir lá na frente sobre um outro conceito do que é o econômico. Bom, caminhando então, além da correspondência bancária, do crédito para a produção e prestação de serviço, um elemento fundamental também no que fazem os bancos comunitários é o chamado crédito para consumo. Apoiar o ciclo econômico, como explica muito bem aqui nas suas diversas intervenções. Apoiar, portanto, o consumo local significa sustentar essa rede e, sobretudo, contribuir para aquilo que a gente chamaria de internalização da renda localmente, ou endogeneização da renda. É aquela ideia muito conhecida e muito difundida acerca das práticas dos bancos comunitários, que é precisamente o mecanismo pelo qual o banco comunitário tenta evitar a reprodução dos ciclos de pobreza nos territórios que vivem dependentes de outros territórios. Uma das maiores características dessa dependência é o fato de uma parte do consumo da renda local acontecer fora do seu próprio território. Então, estimulando o consumo local, os bancos comunitários estão estimulando o fortalecimento dessas redes locais de economia solidária, mas, sobretudo, desse processo que está definido lá no conceito de reorganização das economias locais. Uma das formas de você reorganizar a economia local é você estimular a produção e consumo localmente ou a prestação de serviços e os frutos, né, de serviços localmente. E aí tem um elemento central nessa questão do consumo, que eu vou falar já, não adianta agora, que é a história da moeda social, mas tem a ver com como, tá? Pois bem, assim, rapidamente, a gente está escrevendo muito apressadamente o que fazem os bancos comunitários. Até aí a gente vê um certo número de justificativas, né, em relação ao que eles fazem. Agora eu queria, para trabalhar mais essa história da singularidade dos bancos comunitários, discutir o como, tá, pessoal? Como os bancos comunitários fazem o que fazem, isso que eu acabei de dizer. Como é que os bancos comunitários fazem isso? Eu queria destacar que aqui a gente tem também um número muito grande de temas, aspectos, assuntos que a gente pode abordar. Eu queria destacar 3 aspectos. O primeiro deles, relativo à natureza da gestão dos bancos comunitários. O segundo aspecto, relativo aos instrumentos de gestão que são utilizados pelos bancos comunitários, tá? E o terceiro aspecto, relativo à forma como esses bancos comunitários se sustentam. Isso é, a história da sustentabilidade dos bancos comunitários. Nós vamos ver que o banco comunitário se sustenta. Eu queria, nesse como agem os bancos comunitários, explorar esses 3 temas. O primeiro, e muito importante, natureza da gestão. Bom, aquilo que todos vocês já ouviram falar, conhecem, só para a gente debater um pouco mais. Os bancos comunitários fazem o que fazem com base em uma gestão comunitária. Essa palavrinha não é um mero slogan, tá? Ela guarda um elemento extremamente valioso nas práticas dos bancos comunitários, que nem podem ser ditas já como, não, são ganhos. Isso é um processo de eterno aprendizado. E quem lida com isso no cotidiano sabe. Um processo de aprendizado permanente, que a gestão comunitária não se herda, digamos assim, né? Ela se conquista lentamente através de um processo que envolve esforço de auto-organização política e, portanto, de aprendizado de uma cultura, de um modo de se relacionar diferente, mais democrático. Isso não está dado na comunidade. E, pelo contrário, em alguns ambientes, em alguns contextos, você encontra
uma forma muito clientelista, muito personalística de relação, que é muito difícil você lidar com uma forma diferente de gerir recursos financeiros, construir uma outra economia, etc. É um processo. O que a gestão comunitária é valiosa, pessoal? Porque para nós, a grande maioria das práticas de microfinanças, isso não efetivamente ocorre, né? Em geral, você tem um instante, uma instituição fazendo isso. No limite, a microfinança é um crédito disponibilizado para uma chamada população mais pobre, mas que é feito por instituições que não estão necessariamente enraizadas socialmente, ok? Então, a gestão comunitária tem a ver com o simples fato de que um banco comunitário não é uma empresa. Não é uma empresa. Ele é fundamentalmente uma associação. E aí você pode tirar todas as conclusões possíveis e imagináveis disso. Ou seja, o banco comunitário não existe para dar lucro. O banco comunitário não existe para fazer rentabilização de capital investido. O banco comunitário tem outro propósito. Enquanto associação, o banco comunitário volta-se para investir tudo que consegue arrecadar no próprio local. Está preocupado com o desenvolvimento do território. E, sobretudo, o banco, enquanto associação, vai estimular, isso que eu tentei salientar no início, é o aprendizado de uma cultura política mais democrática na gestão das suas próprias formas de organização. Ou seja, os bancos comunitários são uma tentativa fantástica de promover aquilo que a gente volta e meia fala no discurso, muito empolgadamente, chamada democracia econômica. Um belíssimo instrumento para promover democracia econômica, mas é democracia econômica de forma radical. Porque a gente está pensando aqui em algo que representa, no fundo, um desafio imenso, pessoal. Como populações muito pobres conseguem tomar em mãos o desenvolvimento do seu próprio território, criar suas próprias iniciativas e fazer a gestão dessas iniciativas. Por isso que é normalíssimo que o banco comunitário, nesse primeiro momento, tenha, sim, um apoio importante de outros entes, seja o Instituto Banco Paulo de Socioeconomia Solidária, seja uma incubadora que atua universitária, entes comprometidos com, seja o poder público municipal, que desenvolve expertise e etc. É importante que esses apoios aconteçam. Evidentemente, apoios que estão preocupados em preservar, respeitar a autonomia no processo de desenvolvimento dos grupos locais, né? Então, esse é um elemento extremamente importante. Quando nós começamos a falar de microfinanças, a primeira imagem, experiência que veio à cabeça é aquela experiência lá da Grameen Bank, né, em Bangladesh, etc, etc. Nesse aspecto, os BCBs no Brasil são radicalmente diferentes da experiência da Grameen Bank, sobretudo em razão, sem falar de outros aspectos, dessa característica. Os BCBs são uma iniciativa associativa, um processo de auto-organização comunitária, um processo de gestão associativa, de gestão comunitária. Tá bom. Um segundo aspecto em relação a como fazem os bancos comunitários de maneira diferente. Ou seja, os instrumentos de gestão, que alguns chamam de a tecnologia social dos bancos comunitários, ou os mecanismos, para dizer, de inovação social que são criados a partir dessas práticas. Mecanismo de inovação social quer dizer formas próprias que as populações, que os grupos organizados encontram para responder suas próprias demandas. E que demandas são essas? Eficazes nos serviços financeiros. São populações excluídas que têm necessidade de acessar o crédito. Como é que elas fazem para acessar esse crédito? Que instrumentos elas criam em torno desse tipo muito diferente de organização associativa chamada BCD? Aí eu queria destacar dois pontos. O primeiro são os critérios que são desenvolvidos e utilizados para a concessão desse microcrédito. E aí mora um elemento muito precioso para você distinguir finanças solidárias de finanças convencionais, microfinanças, etc., microcrédito convencional. Os critérios, em geral, para uma instituição financeira, o critério utilizado para a concessão do microcrédito é fundamentalmente um: capacidade de pagamento, para resumir. É um cálculo econômico. Não é à toa que as taxas de juros costumam ser um pouco maiores porque elas precisam garantir o risco do empréstimo que a instituição financeira convencional vai oferecer. O risco de você estar emprestando para quem você não conhece, naturalmente, né, dentro de uma visão de mercado tradicional, convencional, etc. Os bancos comunitários não lidam apenas com esse critério. E aí é interessante porque
os bancos comunitários vão estabelecer outros critérios, que eu vou citar já agora. Mas eles não vão deixar de olhar para esse critério, a chamada capacidade de pagamento, mesmo considerando que ele não será o critério mais importante. Então, os bancos comunitários desenvolvem fundamentalmente 3 critérios para a concessão de microcrédito. O primeiro é econômico, sim, se analisa a capacidade de pagamento com base no nível de renda da pessoa, etc. Mas também se baseia os bancos comunitários no critério social. O que é o critério social, pessoal? O banco comunitário quer saber quais são as condições efetivas de vida da pessoa. Isto é, há um efetivo interesse pelo outro, o que não é possível ocorrer numa instituição financeira convencional. Por quê? Porque os próprios mecanismos tecnocráticos, burocráticos da instituição impedem isso. Não é eu saber quem é aquele, quem é vindo, etc. O banco comunitário trabalha fundamentalmente em cima das condições sociais de vida das pessoas. Como elas vivem? Qual é a real, efetiva, genuína necessidade daquele crédito? Esse é um critério. Em seguida, um terceiro critério, que eu chamaria de um critério ético. Quem é mesmo esse sujeito? Como ele vive? Qual a sua conduta? Afinal de contas, num bairro, numa comunidade, as pessoas observam a vida das outras, né? E é exatamente esse processo de observar, conhecer, saber quem é a pessoa que caracteriza aquilo que tem sido chamado de finanças de proximidade, ou seja, uma relação muito direta, muito face a face, muito corpo a corpo. No final das contas, as agentes de crédito são muito mais do que pessoas, olha lá, do que pessoas que fazem avaliações com base em critérios financeiros e econômicos. São, no final das contas, mediadores sociais. São pessoas que estão desenvolvendo uma capacidade de estudo extraordinária, né? Aliás, é um tipo de competência profissional que está sendo trabalhado ali extremamente valioso, né? A gente pode pensar aí numa plataforma de formação de gestores, agentes em bancos comunitários que leve muito em conta esse elemento, essa capacidade de mediação social, de ser um profissional de tipo diferente dentro do bairro. Por várias razões, aliás, né? Uma delas é que o próprio estatuto da pessoa parece confuso, né? Ou seja, quem trabalha no banco comunitário é gestor do empreendimento e, ao mesmo tempo, usuário do serviço, afinal de contas, é morador do bairro. Esse estatuto profissional, ou esse estatuto difuso da pessoa, que pode ser um ganho na prática dos bancos comunitários. Essa proximidade, essa aproximação, essa relação mais direta. Em outras palavras, os bancos comunitários, na sua prática econômico-financeira, introduzem relações sociais, valores, confiança, solidariedade, lealdade no centro, no coração das operações financeiras. Isso constitui uma novidade do ponto de vista do que é feito na economia de mercado, ok? E a economia de mercado não tem como fazer isso. Seja porque não se interessa em fazer, ou seja porque não sabe como fazer, não pode, não é da sua natureza fazer isso. Só organizações com outro propósito seriam capazes de fazer isso. Introduzir o social, o coração do econômico, aquela velha discussão que volta e meia vocês falam, vocês ouvem ou participam. Como construir uma economia que seja também social? Como construir uma economia mais solidária? Como misturar relações sociais com objetivos, propósitos econômicos? Esse é um exemplo de como isso pode ser feito. Os desafios em torno disso que eu estou descrevendo aqui são muitos, hein, pessoal? Afinal de contas, relações de confiança, relações de solidariedade também não se herda, nem se constrói por decreto, se conquista no dia a dia, né? Com um processo, mais uma vez, de aprendizado, de mudança, comunidades, contextos que já têm um substrato de relações de confiança, de relações solidárias mais fortalecidos, podem ter uma condição mais favorável para isso. Contextos onde essas relações estão sendo postas em xeque, com tecidos sociais que se esgaçam de diferentes formas, crises familiares, problemas relacionados à violência, à droga e outras coisas, são contextos mais difíceis do ponto de vista de você estar desenvolvendo essa outra cultura política, porque essa é outra cultura, outra forma de relações, nesse caso de relações econômico-financeiras, né? Então, esse elemento eu queria chamar a atenção como um elemento importante. E o último ponto em relação a esses instrumentos aí, que todos nós amamos falar deles,
é a velha e boa moeda social, né? Esse é um instrumento simplesmente fantástico. E a moeda social, a gente faz questão na rede de bancos de chamar de moeda social e não de moeda complementar. Isso tem uma razão, eu explico agora. A moeda social ela cumpre fundamentalmente dois papéis, né? Duas funções. A primeira função mais conhecida da moeda social é eminentemente econômica. A moeda social existe para distribuir melhor a riqueza no território, para fazer aquilo que há pouco a gente chamava de internalização, endogeneização da renda no território. Evitar que as pessoas consumam mais fora do território. É evidente que o propósito de uma autossuficiência econômica é um delírio, e nem é aquilo que se pensa na prática dos bancos comunitários, nem porque não seria possível um território ser autossuficiente economicamente. É evidente que você vai ter insumos e outras necessidades que podem vir de fora, desde que numa relação mais equilibrada. Né? Uma coisa é você consumir 15% da sua renda no local, outra coisa é você consumir 45%, 50%, 60%, 70%, e você já está num nível de organização econômica local muito mais importante, né, pessoal? Então, essa função econômica é um elemento chave na prática das moedas sociais. Mas, ao afirmar o propósito econômico da moeda, a gente não pode esquecer daquilo que talvez seja tão importante quanto essa função econômica da moeda, que é o que a gente chamaria da sua função simbólica, ou política, ou cultural. O que é mesmo isso? A moeda social, antes de tudo, pessoal, é um símbolo identitário. Não é à toa que quando se constrói moedas sociais em experiências de criação de bancos comunitários, são oficinas e mais oficinas, são discussões e mais discussões, são debates e mais debates, em torno, por exemplo, da iconografia, da imagem, do desenho, de tudo aquilo que vai simbolizar a relação do sujeito com o seu território traduzido, consubstanciado naquela moeda, naquele papel moeda. Então, a força simbólica, cultural, identitária de uma moeda social é muito importante, sobretudo em contextos de alto grau de exclusão social, onde, além do problema da exclusão econômica, essas comunidades muitas vezes vivem problemas de deterioração do seu próprio processo identitário, né? Perda, diminuição, enfraquecimento do seu tecido cultural, perda da sua memória. Esse é o primeiro passo para a tragédia que é o desenvolvimento de um lugar, etc, etc. A gente fica pensando que a pobreza só tem uma face, né, que é a face econômica. Ela tem também outras faces. E a primeira delas talvez não seja nem econômica. Né? Primeiro, você nem gostar do lugar que você mora, não vê a hora de ir embora, é o primeiro passo para você contribuir com a reprodução do ciclo de pobreza daquele próprio território. Gostar de onde vive, se preocupar com ele, remontar, reconstruir sua história, é algo tão importante quanto fortalecer suas formas de intercâmbio econômico, etc. Então, a moeda tem um papel simbólico. E, nesse aspecto, a moeda social resgata aquilo que em antropologia econômica é chamada de significado mais amplo ou antropológico da moeda. Ou seja, as moedas em diferentes culturas e sociedades sempre tiveram um papel para além de meio de pagamento, tal como elas adquiriram na sociedade moderna, capitalista de mercado, etc. Que papel era esse? As moedas eram um símbolo de identificação do sujeito com uma dada totalidade em determinado território, etc. Ou seja, a moeda é um meio de identificação. A moeda pode ser motivo de orgulho, daquilo que a gente costuma chamar de autoestima das pessoas, né, vivendo num determinado território. Poxa, agora onde eu moro tem até uma moeda social, que bacana. Ou seja, moeda social é mais do que moeda complementar. Moeda complementar é aquela que consegue conviver com a moeda oficial. A moeda social tem essa capacidade, tem essa característica também. Na Europa, as discussões, pesquisas, estudos sobre moeda social costumam salientar mais esse caráter paralelo, complementar da moeda. Uma moeda que vai existir ao lado da moeda oficial para viabilizar o problema da liquidez, por exemplo, em alguns territórios, sobretudo a questão da circulação. De desde que uma moeda social existe para circular, quanto mais ela circula, mais a economia do local se beneficia, e a moeda social é o exemplo vivo de que uma economia local não pode se preocupar em se basear fundamentalmente na acumulação, né? Como seria o propósito de empreendimentos privados
natureza mais mercantil. É preciso se preocupar fundamentalmente com a circulação dos bens e serviços. E, finalmente, o último ponto, o último ponto em relação ao modo como os bancos funcionam, pessoal, é a história de como eles se sustentam. Se os bancos comunitários fossem uma empresa de mercado, não são uma pequena empresa, tal, como é que eles iriam se sustentar? Fundamentalmente através das suas atividades que a gente chamaria de autofinanciamento, né, via mercado, ou seja, a venda, a comercialização dos seus produtos ou serviços. Seria fundamentalmente se financiar, se sustentar dessa maneira. É assim que o banco comunitário se sustenta? Resposta: não. Aí essa discussão vai nos levar a outra discussão sobre o que é o econômico. Um banco comunitário não deixa de recorrer a uma lógica econômica que é conhecida das relações de mercado, das relações mercantis. Daqui a pouco eu chamei de lógica do autofinanciamento. É aquela história de você arrecadar com base em contraprestações financeiras. Afinal de contas, os poucos e parcos juros presentes em algumas operações de crédito, microcrédito nos bancos comunitários são uma fonte de receita, em geral muito pequena. Uma outra fonte são o numerário, o recurso oriundo das atividades de correspondência bancária, por exemplo. Em cada operação entram ali alguns centavos que vão servir para ajudar no orçamento financeiro do banco. Ou seja, os bancos comunitários, de um lado, recorrem a uma lógica de autofinanciamento. O que é mais importante aqui de dizer é o seguinte: os bancos comunitários, por outro lado, não definem sua sustentabilidade fundamentalmente com base nessa lógica. Os bancos comunitários, para se sustentar, recorrem a outras lógicas econômicas. Outras lógicas econômicas significa pensar outras formas de economia, e é por isso que os bancos comunitários são uma forma de economia diferente. E quais são essas outras lógicas econômicas? Algumas delas são conhecidas de vocês, mas a gente não está acostumado a defini-las como uma outra lógica econômica. Por exemplo, subvenção pública, subsídio público. Os bancos comunitários não podem se beneficiar de fontes de financiamento público para as suas atividades. As fontes de financiamento público, governamentais e não governamentais, são um mecanismo, uma lógica econômica diferente daquela do autofinanciamento via contraprestação financeira no mercado, ok? É uma lógica de transferência direta. E ela pode ser justificada a fundo perdido, quando, por exemplo, o poder público está deixando de investir numa dada localidade porque aquilo já está sendo feito pelo banco. Isso afirma aquilo que a gente chama de caráter de utilidade social dos bancos. Os bancos comunitários têm uma utilidade social, servem à necessidade de uma dada população. Por isso que se justifica, por exemplo, que eles possam ter financiamentos públicos. Aliás, você pode dizer, e por que não deveriam ter esse financiamento público? Afinal de contas, alguém conhece aqui alguma instituição de mercado, algum setor privado de mercado que tenha nascido, tenha sido desenvolvido sem contato com financiamento público? Se as empresas privadas são as primeiras beneficiárias, ou o mercado, dentro de uma visão mais ampla, são os primeiros beneficiados da ação pública de financiamento, por que a sociedade, através de seus entes organizados, de economia solidária ou não, também não poderiam ser objeto desse financiamento? Por que em economia solidária deveriam ser pudores de solicitar financiamento público? Não cabe, né, pessoal? Portanto, uma relação de subvenção participa do processo de construção da sustentabilidade em bancos comunitários. E, finalmente, autofinanciamento, redistribuição via poder público, enfim. E, fundamentalmente, o recurso, em geral, a gente não o define como recurso econômico. Que recurso é esse? A própria solidariedade, as próprias relações entre as pessoas, o servem de cimento, e os diferentes mecanismos que a gente chama também de não monetários, os recursos não monetários que o banco comunitário é capaz de mobilizar na sua prática, pessoal. Isso vai desde a doação de tempo das pessoas e sua energia para aquilo, para além daquilo que são remunerados, por exemplo, até as diferentes formas de doação de recursos materiais e imateriais que circulam sobre o banco comunitário. Então, o cimento, de certa maneira, é aquilo que dá
o amálgama ao Banco Comunitário é, sem dúvida alguma, essas relações sociais, solidariedade. Imagina o custo de você emprestar se não houvessem as relações de confiança. Vocês já pensaram nisso? São elementos mais, digamos, simbólicos, alguns diriam mais subjetivos, mas que têm uma força e importância muito grande na prática, no dia a dia dos bancos comunitários. Os bancos comunitários mobilizam, portanto, recursos não monetários, recursos reciprocitários de solidariedade, constroem, assim, formas muito plurais de economia. Né? E aí, pessoal, falando em formas plurais de economia, eu queria salientar agora uma reflexão que eu acho necessária, vou tentar fazê-la de modo muito breve, que é sobre que outra economia é essa que os bancos comunitários estão, de uma certa maneira, suscitando através de suas práticas. Aí a gente precisa fazer uma outra leitura do que é o econômico. Pode ser duro, assim, mais quanto tempo? E eu sei que na medida que eu me alongo, vocês vão ficar cansados, né? Eu vou ficar preocupado e aí vou tentar ver se encurto agora. Aí eu queria dizer o seguinte, pessoal, que economia não é bem apenas aquilo que a gente aprendeu a pensar que é, em outras palavras. Existem pelo menos duas grandes concepções acerca do que é o econômico, que é importante trazer para cá. E a gente está acostumado a raciocinar e pensar apenas a partir de uma delas. Essa, mais conhecida, que a gente convive mais, para resumir, a gente podia chamar de concepção do econômico baseado no princípio, no objetivo, no propósito da maximização de resultados econômicos. Na ideia de que, para haver economia, precisa haver acumulação privada, é preciso fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro, é preciso fazer com que haja aumento de rendimento material, etc., com propósito de acumulação. Existe uma série de justificativas para isso. Uma delas é a história da escassez, que a gente não vai ter aqui falar muito. Isso se justifica porque, em tese, há uma ideia de que os recursos têm muito escassos, já que eles são escassos, eu preciso maximizar o uso que eu devo fazer deles. E essa história da escassez é absolutamente controversa, porque será que os recursos na economia são efetivamente escassos ou eles estão muito mal alocados, extremamente mal distribuídos, extremamente concentrados na mão de alguns poucos, faz crer que haja escassez? Essa é uma discussão crítica em relação a como a economia de mercado funciona, sua lógica, etc. Mas, enfim, então a primeira forma de conceber a economia é essa. É aquilo que a gente conhece no economia de mercado, o princípio da troca mercantil, ok? Princípio do utilitarismo. Esse tipo de lógica é curioso, porque a economia se torna, se a gente dá conta, um fim em si mesmo. A própria noção de crescimento ilimitado, né? Mas o que é mesmo essa história de economia como um fim em si mesmo? Ou seja, o propósito da atividade econômica não é mais do que ela mesma. Ou seja, o objetivo, por exemplo, de qualquer atividade empresarial é o negócio, fazer com que esse negócio tenha êxito, em outras palavras, gere resultado econômico. Alguém vai dizer, mas é que assim a gente, secundariamente, atinge objetivos sociais. Mas veja, está dito, secundariamente, quando atinge. Ou seja, a economia é feita primeiro para atingir um objetivo exterior, do ponto de vista filosófico, da condição humana. Primeiro para atingir o objetivo material e econômico. A economia existe para esse fim. Afinal de contas, pessoal, se uma empresa não estiver dando resultado, o que é que você faz com ela? Fecha, né? Mesmo que ela possa estar servindo para manter ali, através de remuneração e outras coisas, família, né? Não faz segurança, não é da natureza. E isso é interessante, porque durante muito tempo a gente achava que era porque sempre necessariamente o empresário era malvado. E aí a gente não precisa nem entrar nesse mérito. É porque não é da natureza do negócio, de mercado, capitalista, econômico, financeiro, não é da natureza desse negócio, tem outro objetivo que não é o objetivo de lucro, né? Infelizmente. É uma questão de natureza, uma lógica própria. Pois bem, essa é uma concepção do que é o econômico. Essa concepção, por exemplo, um antropólogo econômico chamado Polanyi classificou, muito tempo atrás, como definição formalista do que é o econômico. E a gente aprendeu a pensar econômico apenas através dessa definição formalista. Isso acabou limitando as próprias condutas e práticas das pessoas do seu dia a dia. Mas ele também chamou a atenção para uma outra definição do que é o econômico, que ele chamou de substantiva. O que é mesmo essa definição substantiva do que é o econômico? É uma ideia de que a economia não existe necessariamente para maximizar resultados econômicos. A economia existe fundamentalmente como um meio para garantir
a satisfação de necessidades humanas. A economia é um mecanismo viabilizador da sustentação do ser humano na sua vida, na sua relação com a natureza, com os seres humanos, etc, etc. Ou seja, a economia não deve ter um fim em si mesmo. A economia deve ter um meio para a realização de outros propósitos. E foi assim, olhando a história, mas com toda a definição antropológica se baseia numa visão histórica, foi assim que, olhando a história, os antropólogos concluem que sempre existiram diferentes modelos, mecanismos, modalidades, formas, princípios de organização econômica. Não existe apenas esse princípio da barreira utilitária, voltar para a lucratividade, um regime de competição, onde a oferta e demanda vai regular via estabelecimento de preços naturalmente, etc, etc. Isso sempre existiram outras formas, outros mecanismos de produzir e distribuir a riqueza, que é, interessante, aquilo que a gente podia dizer que é a definição melhor do que é o econômico. Né? Toda forma de produzir e distribuir riqueza, toda forma de alocar recursos em sociedade. Essas formas de alocação de recursos em sociedade podem variar, né? Conforme os períodos, as épocas, as culturas. Nós estamos vivendo um momento em que existe uma forma predominante. E essa forma predominante não tem conseguido satisfazer o conjunto da humanidade. Tem produzido, inclusive, crises e mais crises. E é justamente como uma crítica em relação a essa forma predominante de fazer a economia que os bancos comunitários se estudam e tentam construir uma resposta para uma população que não consegue satisfazer suas necessidades de crédito financeiro com base nessa lógica desse registro de mercado econômico, etc. Pois bem, nessa outra lógica do que é econômico, vocês notam que a economia está no meio, né? Todos vocês devem ter ouvido falar da etimologia da palavra economia, né? Ela vem lá do termo grego, oikos, que significa literalmente casa. A economia, então, é entendida como nomos, oikos. Nomos, a gestão, o cuidado, a preservação da casa. Poderia ser entendido aí como o seu lar, ou o seu habitat, ou o seu ecossistema, o lugar onde você vive. Preservação, cuidado com esse ecossistema, definiria a economia, nessa visão clássica, praticamente como sinônimo de ecologia, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Aí uma pergunta que a gente faz é, por que a economia de um significado ecológico adquiriu um significado completamente antinômico, né, completamente contrário a isso, no mundo moderno? Será que não é hora de reinventarmos práticas que resgatem, mesmo que parcialmente, esse significado mais ecológico do que é o econômico? Então é isso que, de uma certa maneira, os bancos comunitários estão tentando fazer. E como é que isso pode orientar uma outra visão do desenvolvimento? Aí eu vou tentar terminar em 2 minutos. É o último ponto. Como é que isso pode orientar uma outra visão do desenvolvimento, pessoal? Aí eu acho que um elemento valioso para a gente refletir no campo da gestão pública, né, no campo de quem está pensando no desenvolvimento de uma municipalidade, enfim, em meio a tantos desafios, a tantos problemas, a tantas dificuldades, enfim, de toda ordem. Eu acho que um elemento valioso é precisamos reaprender sobre as formas de potencialização de atividades econômicas, valorizando mecanismos próprios, formas típicas que já existem em determinados territórios. Precisamos investir nas formas de potencialização econômica que não são apenas aquilo que a gente conhece como atividade empresarial clássica, em outras palavras. E olha que, para ficar claro, que nem se trata aqui de um discurso dogmático, mas de um discurso radical, o que se quer dizer não é que a gestão pública vá, da noite para o dia, achar que não deve trazer nenhuma empresa de fora para o seu município. Mas que ela precisa olhar para as formas endógenas e a capacidade que vem de dentro e mais, dos mais pobres, em criar formas e meios de sustentar sua própria vida, sem ser com base na precariedade. Porque a ideia que a gente tem é que não podemos valorizar esses mecanismos, essas formas de solidariedade na economia, porque são formas muito precárias. Existe um potencial fabuloso nessas práticas que não tem sido valorizado. No limite, a gestão pública chega com toda uma aparelhagem institucional mais ampla, assim, não, vamos transformar a sua atividade em grandes negócios, que vai render muito dinheiro, muita lucratividade, etc. Não há espaço para transformar essas iniciativas em grandes negócios. Não há espaço para todos na economia de mercado.
Todos sabem disso. É preciso pensar os mecanismos e meios de articulação em rede e de valorização dessas outras atividades. Por que não pensar, por exemplo, no desenvolvimento de uma municipalidade a partir do seu entorno, por exemplo, das suas comunidades as mais pobres, né? Porque é curioso como os municípios reproduzem os ciclos de desenvolvimento econômico maiores, né? O município depende da capital, que por sua vez depende de uma outra região, assim como o povoado do seu município depende da sede do seu município. Por que não começar a reinventar esse processo de desenvolvimento local municipal, que valoriza o que está acontecendo e que pode surgir nas comunidades mais pobres? E aí os bancos comunitários podem ser um meio para alimentar isso. Em outras palavras, e aí concluindo aqui, a gente precisa valorizar mais uma visão de economia plural, né? Do que existe como mecanismo de solidariedade, de restituição, para além das formas de mercado. E aí uma mensagem importante é: a sociedade está permanentemente nos comunicando, nos informando, apresentando soluções para problemas, as demandas que a sociedade tem. Os bancos comunitários são um exemplo disso. Então, imaginar que para desenvolver tem que vir sempre o mercado, ou o próprio poder público é fundamental enquanto um parceiro para fomentar e potencializar a própria economia solidária. É preciso olhar a economia solidária como uma forma de economia que se institui fundamentalmente não a partir do mercado da economia de mercado, mas da própria sociedade. É preciso pensar a capacidade que a sociedade tem de inventar soluções a nível de inovação social. A economia solidária são iniciativas de inovação social, pessoal. Inovação social é entendida aí como um conceito que vai muito além daquele conceito de inovação tecnológica que está acostumado a ouvir, de criar novos produtos para vender mais no mercado, etc. Inovação social é você criar respostas para o que as pessoas precisam nos seus territórios. E essas respostas vêm, fundamentalmente, de mecanismos de auto-organização da sociedade, ou seja, a política pública precisa mais que nunca da sociedade para conseguir ter mais êxito. Por isso que numa plataforma de ação integrada, é preciso pensar em integração, é verdade, governo federal, estadual, governo municipal, mas é preciso pensar fundamentalmente em integração com a sociedade. Né? Como é que as organizações da sociedade podem ficar de fora de uma política pública de finança solidária? Como é que você vai apoiar a construção de bancos comunitários apenas a partir dos municípios, dos governos municipais? E as iniciativas da sociedade? E a lição, o legado dessas experiências? E a história, por exemplo, do Instituto Banco Paulo de Socioeconomia Solidária, que todo o know-how, a expertise que ela desenvolveu. Como é que ele não vai ser um ator central na construção de uma política de finanças solidárias? Então, tem que aprender a dialogar melhor com a própria sociedade e valorizar esses mecanismos de ação plural. Desculpa aí, obrigado.